Hoje vamos contemplar o primeiro ministério dos Santos Anjos. E o primeiro ministério dos Santos Anjos é a adoração. E começamos a nossa meditação com uma leitura do livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 a 15 e 17. Voltei-me para ver a voz que me falava, e ao voltar-me vi alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica longa e cingindo a altura do peito com um cinto de ouro. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos pareciam uma chama de fogo. Os pés tinham um aspecto de bronze, quando está incandescente no forno, e a sua voz era como o estrondo de águas torrenciais. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas. Eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Perante a grandeza do divino, do sagrado, do sublime, o apóstolo São João experimenta duas coisas. A primeira é como este mundo sobrenatural o ultrapassa infinitamente. E perante a grandeza do sobrenatural, do divino, São João experimenta a sua realidade. A criatura perante Deus é como nada, é tão pequena. E por isso a reação espontânea da criatura perante Deus é a prostração. Portanto, o homem, ao sentir-se nada diante de Deus, o homem voluntariamente se submete. E este Deus infinitamente tudo realmente faz o homem mergulhar no seu nada. Mas esta atitude também tem os santos anjos. E vemos isto no livro do Apocalipse, capítulo 6, na altura em que o profeta Isaías foi chamado para o seu ministério profético. Diz Isaías: vi o Senhor sentado sobre um trono alto e elevado. Ao seu redor estavam serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam a face, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eles clamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. O céu e a terra estão cheios da sua glória. Portanto, vemos como os santos anjos se sentem tão atraídos para Deus, mas ao mesmo tempo, perante a luz da santidade de Deus, os anjos mais altos cobrem a sua face com 2 asas num gesto de humildade. E, por isso, vemos que Deus, enquanto Deus, realmente mergulha a criatura na sua realidade perante o Criador. Mas também no mistério da encarnação do Filho de Deus, é da vontade do Pai que o Filho, como verdadeiro homem, receba a mesma adoração. Por isso está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 6, que o Pai, ao introduzir o seu primogênito no mundo, disse: adorem-no todos os anjos de Deus.
E é por isso que os santos anjos são os primeiros adoradores do Verbo de Deus logo que nasceu. E por isso eles não só o adoram, como glorificam Deus e convidam os pobres pastores a irem ao encontro do Salvador. E vemos que é exatamente com esta mesma intenção que os magos chegaram a Jerusalém, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E como eles já tinham o seu coração aberto, iluminado pela fé humilde, os magos não se escandalizaram com a humildade deste Rei, Deus e Salvador. Diz São Mateus, ao entrarem na casa, viram o menino com sua mãe e prostrando-se, o adoraram. Portanto, logo no princípio da sua vida neste mundo, logo na altura do seu nascimento, vemos ele é adorado pelos anjos, pelos pastores e pelos magos. Mas também durante a sua vida pública, o Senhor é adorado por aqueles que que abrem o seu coração à luz da fé humilde. Vemos isto, por exemplo, no cego de nascença. No cego de nascença, Jesus encontrou no templo e realmente Jesus perguntou: crês no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse-lhe: tu o estás vendo, é quem fala contigo. Exclamou ele: creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Como também os apóstolos, quando veem Jesus a caminhar sobre as águas, quando Jesus salva Pedro, que Pedro disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, mas Pedro duvidou e afundou-se, e Jesus salvou. Quando ambos entram na barca, e logo se fez uma grande bonança, vemos que está escrito em São Mateus 14, os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E por isso não é de estranhar se antes da sua paixão Jesus já tem algumas manifestações da adoração. Não é de estranhar que depois da ressurreição isto continue. Quando Jesus aparece às mulheres, elas prostraram-se a seus pés. E quando Jesus diz aos seus apóstolos: ide à Galileia, lá me vereis, Mateus 28, vemos os 11 caminharam para a Galileia, à montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Portanto, nós vemos, os anjos adoram o Filho de Deus feito homem, em todas as fases da sua vida. Aqueles poucos que se abrem à revelação do Filho de Deus através da humildade na fé, também o adoram. E podemos perguntar: e os demónios? Os demónios também não estão dispensados desta adoração. E São Tiago dá este testemunho: esmagados, portanto, pela grandeza de Deus, pela grandeza do nosso Salvador, com tremor
acreditam nele. Está escrito isto em Tiago 2:19. E, portanto, também os demónios se prostram diante de Jesus. Vemos na sua vida pública, também naquele episódio do possesso da região dos Gerazenos. Marcos 5:6. Diz-nos o Evangelho, ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Portanto, à luz destes exemplos da Sagrada Escritura, nós podemos compreender a palavra de São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos, nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E a verdadeira orientação da adoração, qual é? Vamos pegar, em primeiro lugar, o grande exemplo dos santos anjos. Os santos anjos são criaturas que passaram na sua prova e nunca pecaram. Portanto, ao passarem pela sua prova, eles ficaram cheios de Deus, cheios de graça. E estão confirmados nesta mesma graça. E por isso, não é de estranhar que o anjo transmita a Deus sem nenhum obstáculo. Quando São Gabriel vem falar a Daniel, Daniel fica completamente esmagado pela presença do anjo. Como também Moisés, quando estava diante da sarça ardente, quando Deus começa a falar a Moisés, ele imediatamente cobre o seu rosto, pois temia olhar para Deus. E é interessante que, apesar do anjo como que esmaga o homem pela presença de Deus, o anjo não quer a adoração para si, mas sempre encaminha a adoração do homem para Deus. É isto que acontece exatamente no livro do Apocalipse, tanto no capítulo 19 como no capítulo 22. São João, abismado pela presença do anjo que lhe mostrou, segundo a vontade de Deus, tudo o que ele viu, o São João, por 2 vezes, ele quis adorar o anjo. Mas o anjo disse, não faças isso. Sou um servo como tu, é a Deus que deves adorar. Portanto, vocês vejam, o santo anjo transmite Deus sem nenhum obstáculo, mas não quer concentrar nada para si, mas é a Deus que deves adorar. E esta verticalidade o demónio não tem. Pelo contrário, o demónio quer para si o culto que deve ser dado a Deus e unicamente a Deus. Vemos isto na terceira tentação de Jesus no deserto. Jesus disse, todos os reinos do mundo te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe respondeu, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. E por isso, nesta resposta que Jesus deu a Satanás, Jesus refere-se ao primeiro mandamento da lei de Deus que ele deu no Monte Sinai. Não terás outros deuses diante de mim, não te prostrarás diante de outros deuses, nem os servirás.
porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Portanto, vocês vejam, o demónio sem nenhuma máscara, ele realmente mostra o que é que ele quer dos homens. Ele empresta o seu poder a quem o adora para obter benefícios neste mundo. Por isso nós vemos que o demónio, porque perdeu Deus para sempre, ele quer para si aquela adoração que só devemos prestar a Deus. E neste ponto da nossa reflexão, nós podemos perguntar o que é a adoração. Portanto, a adoração é um estado de alma que nós damos espontaneamente e com toda a nossa consciência quando estamos arrebatados pela proximidade de Deus. E podemos dizer que este estado de alma, o próprio Deus, pela sua grandeza, ele se impõe, porque realmente ele é o tudo, mas ao mesmo tempo nós não queremos outra coisa senão adorá-lo com este estado da nossa alma. Eu vou-vos dar um exemplo que eu tenho a certeza que vocês já todos tiveram esta experiência. Há momentos da nossa caminhada que o Senhor faz que os nossos sentidos corporais, a nossa sensibilidade, a nossa afetividade, experimenta a união que a alma tem com Deus. É aquelas fases da nossa vida espiritual que Nosso Senhor nos dá consolações. Por exemplo, quando nós estamos num retiro e depois de uma confissão bem feita, já na confissão, nós sentimos uma alegria interior da libertação que o Senhor nos fez do nosso pecado. Mas quando chegamos à Sagrada Comunhão, feita com todo o ardor, a nossa alma sente-se completamente mergulhada em Deus. Isto dá-nos uma alegria interior que nós não temos palavras para exprimir. E este estar em Deus, este estar mergulhado em Deus, é a adoração. Que até nesse estado nós não somos capazes de dizer nada. E quantas vezes nesta grande consolação interior que nós temos, as lágrimas brotam, a gente chora, mas não é um choro de pena, é um choro de alegria, de consolação, de amor. São lágrimas de amor por Deus. E sempre, quando a alma tem estes momentos de doçura, estes rebuçados, muitas vezes o nosso corpo imediatamente se une ao estado da nossa alma. Como? Ou pela prostração, ou estar de joelhos, ou ter a cabeça inclinada. São expressões corporais que o nosso corpo faz espontaneamente, unindo-se a esta união, a este arrebatamento que a alma tem em Deus. E até nós gostaríamos de ficar ali para sempre. E até por vezes, quando estamos nesta concentração em Deus, até quando nos falam, a gente é como um susto. Ai, que pena, estava tão bom. Por isso vocês vejam este estado de alma e que o corpo também acompanha, realmente é este ato de adoração. E por isso vocês vejam como este estar todo em Deus,
todo completamente em Deus, é aquilo que a nossa alma tem mais sede. Agora, atenção, Deus não nos promete, nem nunca Jesus Cristo nos prometeu o céu neste mundo. Se nós vivêssemos sempre nestas consolações, nós tornávamos-nos babadinhos e não crescíamos na santidade, nem na fé, nem na esperança, nem na caridade. Nosso Senhor nos dá momentos de consolação para, nos momentos de aridez, nos confirmarmos na fé. Mesmo que eu não sinta, mesmo que Deus não me console, Senhor, eu sei que tu estás. E o que é um momento de aridez, um momento de secura, um momento de deserto? É um momento em que o nosso corpo, com as suas faculdades, que faculdades? Por exemplo, a nossa sensibilidade, os nossos afetos, os nossos sentimentos, toda esta parte sensível da nossa maneira de amar, que é próprio da nossa natureza. Portanto, o nosso corpo não participa da união que a alma tem com Deus. E por isso, a alma continua unida a Deus, mas o corpo, a nossa sensibilidade, nós estamos numa secura, estamos numa noite escura. E Santa Teresa d'Ávila fala de 2 noites que podemos passar. A noite dos sentidos, que é esta secura, esta aridez, e a noite da alma, que é aquela noite da alma que Jesus sofreu no jardim, na cruz, a ponto dele, como homem, exclamar ao Pai: meu Deus, por que me abandonaste? Realmente este é o maior de todos os sofrimentos expiatórios, e que alguns santos tiveram. Alguns santos tiveram. Por exemplo, um dos mártires do Canadá, um dos 8 mártires do Canadá, São Noel Chabanel. Ele viveu aqui na missão no Canadá, na maior noite escura. Ele mesmo, no seu diário, que ele escreveu, ele diz: o sofrimento aqui é tanto e não podemos respirar senão por Deus e deste Deus que está sempre ausente. Realmente nós não podemos imaginar um santo a exprimir esta noite escura da alma. E se um dia vocês puderem, na minha página YouTube, nos terços em português dos Mares do Canadá, se vocês lerem, ouvirem os dois mistérios do terço sobre São Noel Chabanel, vocês vão compreender o que é esta noite escura da alma. Mas tudo isto não quer dizer nada. Tudo o que nós sentimos no corpo, na nossa sensibilidade, não quer dizer que a alma não esteja unida a Deus. A alma está, e Deus está unida à alma, mas o corpo não participa. E podemos ainda fazer uma outra pergunta: o que é a adoração em espírito e verdade? Reparem, nós somos pecadores. Existe uma divisão em nós. O homem tende a fugir de aceitar a absoluta soberania de Deus sobre ele. E nós vemos como ainda estamos longe
de Deus ser rei de toda a nossa vida. Queríamos chegar lá, mas ainda não chegamos. Ainda há espaço para o pecado em nós. Ainda há espaço para a nossa imperfeição. Ainda há espaço para as nossas quedas. E muitas vezes acontece que o homem tenta reduzir a sua adesão a Deus a meras formas exteriores que não comprometem o coração nem a vida. E vemos isto no Evangelho, como o Senhor denuncia os fariseus, os escribas, os doutores da lei. E nós não estamos livres dessa tentação. Vemos, por exemplo, quantas pessoas têm terços pendurados no seu carro e quantos não rezam. Portanto, a sua devoção à Nossa Senhora está num ato externo, mas que não compromete o coração. Quantas pessoas vão à igreja para acender as velas, mas quando é a altura de vir à missa, não. Confessar, eu não tenho pecados. Portanto, querem uma prática religiosa, mas sem comprometer o seu coração, sem aderir a Deus. E por isso, Jesus no Evangelho diz que a verdadeira adoração parte do coração. E é esta a grande novidade que Jesus nos trouxe. A verdadeira adoração deve partir do coração para que ela seja verdadeira. E é isto que Jesus disse à samaritana: aqueles que nascem do Espírito devem adorar a Deus em espírito e verdade. Tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Portanto, a adoração não é uma coisa abstrata, não é uma coisa nas nuvens. Não. Verdadeiramente, a adoração parte da nossa entrega total do coração a este Deus que é o nosso tudo. É o nosso tudo. Portanto, nós, pelo batismo, somos dele. Somos consagrados a Deus. Ele nos comprou por um preço muito alto. O preço do seu sangue. E por isso é desta pertença a Deus, pelo nosso batismo e pela nossa adesão, pela adesão da nossa vontade a este Deus que é nosso tudo, que deve brotar a nossa adoração. É isto que diz São Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses 5:23. O que é que diz São Paulo? O Deus da paz vos conceda a santidade perfeita e que o vosso ser inteiro, espírito, alma e corpo, sejam guardados de modo irrepreensíveis. Portanto, todo o nosso ser participe do nosso verdadeiro culto a Deus. Portanto, vocês vejam que a verdadeira adoração, não podemos dizer que ela se localiza num sítio geográfico. Claro que há sítios que nos ajudam mais à adoração.
Por exemplo, se a gente entra no nosso quarto, fecha a porta, a casa está em silêncio, aí é mais propício para adorarmos o Senhor em espírito e verdade. Ou se vamos à igreja, é tão saboroso, quando a gente entra na igreja e não está ninguém. É tão saboroso que vocês não podem imaginar. E quando a gente está, não logo a seguir, não, a gente não chega lá. Porque a gente vem com a agitação toda da nossa vida, da nossa correria, o espírito ainda está agitado. Mas depois de um tempo de silêncio, de estar na presença de Deus e tudo, a alma, pouco e pouco, vai mergulhando em Deus. É tão saboroso. E a verdadeira adoração, em espírito e verdade, é feita em união com Jesus Cristo, verdadeiro homem. É Ele que, em nosso nome, deu ao Pai aquela resposta que nós devíamos dar, mas não somos capazes porque somos pecadores. Por isso, Jesus, na Santa Missa, o que é que ele faz? Na Santa Missa, ele adora o Pai em nosso nome. Ele louva o Pai em nosso nome. Ele agradece ao Pai em nosso nome. E ele pede por nós ao Pai, pelas intenções que cada um traz no seu coração. E por isso, quando nós queremos adorar a Deus em espírito e verdade, devemos sempre passar por Jesus Cristo, pela adoração que Ele dá ao Pai em nosso nome. E há uma coisa que nós somos tão privilegiados, é que desde o nosso batismo, o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações. Portanto, a verdadeira adoração que devemos dar ao Pai é feita no Espírito Santo que habita em nós, que nos une a Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote da nova aliança, e por Cristo adoramos o Pai. E aí a medida está cheia. Mesmo a nossa miséria não nos impede de dar ao Pai aquela resposta que o Pai deseja de nós. Portanto, vocês vejam, temos o Espírito Santo que nos ajuda, temos Jesus, a adoração de Jesus Cristo, que podemos unir-nos a ela, e aí sobe ao Pai aquela adoração que o Pai procura e realmente nós podemos dá-la. Podemos dá-la porque nunca Deus nos pede nada que nós não possamos fazer. E esses momentos que somos capazes de chegar verdadeiramente à adoração são um pré-anúncio, um antegozo do céu. É um antegozo do céu. Eu sei que quando nós, por exemplo, vamos visitar o Santíssimo Sacramento, muitas vezes nós ficamos só na pedincha, pedimos para nós e para os outros, pronto. Este é o primeiro grau da oração. Somos capazes de chegar ao segundo grau da oração, que é o agradecimento, mas, como já é muito mais difícil, ficarmos no louvor e, através do louvor, chegar à adoração. Este é o Catecismo da Igreja Católica, dá-nos estes 4 graus de oração. E esta explicação está na 4ª parte do Catecismo da Igreja Católica. Portanto, quando vocês forem ao Catecismo da Igreja Católica, à parte do Pai Nosso,
tem uma grande introdução, que é um compêndio de teologia sobre a oração, que é a coisa mais extraordinária que nós podemos ter. É um resumo com palavras simples, bem fundamentadas na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério, e realmente é uma escola de oração extraordinária que o Catecismo nos dá. E realmente o Catecismo dá-nos estes 4 graus. Primeira é a súplica, quando pedimos para nós as graças, e a intercessão, quando pedimos as graças para os outros. Portanto, súplica é quando pedimos uma graça para nós, e temos que pedir, não é pecado pedirmos graças para nós, não, pelo contrário. Vocês não se esqueçam que ninguém pode dar o que não tem. Só vou-vos dar um exemplo. Como é que eu posso dar a paz aos outros se eu não a tenho para mim? Portanto, eu tenho que pedir, Senhor, dá-me a paz no meu coração. Dá-me a serenidade. E tendo a paz, nós podemos dar paz aos outros. Por isso, não é pecado suplicar as graças que precisamos. Mas também não nos esqueçamos de interceder pelos outros. Isto é o primeiro grau. Segundo grau é o agradecimento, a ação de graças. Terceiro grau, o louvor. E o quarto grau, que é o mais sublime, é a adoração. E por isso, também este sublime grau de oração é próprio dos santos anjos e é o primeiro ministério dos anjos. Com outras palavras, nós podemos dizer o que para nós é o primeiro mandamento, amar a Deus e adorá-lo sobre todas as coisas, também é o primeiro mandamento para os santos anjos. E eles fazem com todo o seu ser, com toda a sua vontade. E como eu vos dizia, a adoração é o pré-anúncio do céu. É isto que São João viu no Apocalipse, capítulo 21, versículo 22 a 23. Não vi nenhum templo na cidade santa, pois o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não tem necessidade de sol nem da lua para a iluminar, pois ilumina o esplendor de Deus e a sua lâmpada é o Cordeiro. Por isso, na cidade santa, a adoração não cessará nem de dia nem de noite. É por isso que nós vemos em Isaías 6, os serafins adorarem o Senhor, mesmo com a cara velada, santo, 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 adorarem a santidade de Deus, e no Apocalipse é os querubins que também adoram o Senhor através desta oração, santo, 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 o Senhor que é, que era e que há de vir. Por isso vocês vejam, a adoração é própria da liturgia do céu, da união perfeita da criatura com Deus. E por isso, aquela doçura, aquela coisa tão saborosa que nós experimentamos algumas vezes, agora imaginem o que é nós estarmos nesse repousado, nesta consolação, para todo o sempre, sem nenhuma limitação. Por isso, o céu é aquela coisa que, diz o apóstolo São Paulo, são coisas que olho humano viu, nem ouvido ouviu, nem coração sentiu aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Como Deus é tão bom que nos deixa, de vez em quando, em alguns momentos, saborear aquilo que realmente nos aguarda. Bendito seja Deus. Amém.